Pronto. Estamos ao vivo no YouTube. Bem-vindos, pessoal. Mais uma live com a super convidada especial Luciana Leite. A gente vai falar vamos ver se eu vou falar certo. Metonymy Strategy. Assim mesmo, Lu? É isso aí, gente. Eu já estava falando, né? Eu acho o nome não muito bonito, não. Precisa pensar no nome mais bonito, mas né, no final das contas ele faz sentido. Legal. E aí, a ideia hoje aqui é a gente falar dessa questão de marketing B2B, né? Como fazer uma estratégia de branding, principalmente o branding como um todo, mas branding digital também, né? Baseado na experiência da Luciana, que eu conheci numa disciplina de imersão que eu dava lá na Fundação Getúlio Vargas, e a Lu foi minha parcerona lá. Bem-vinda, Lu. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E primeiro se apresenta para o pessoal. Gente, estou super empolgada. Quando a gente fazia um tempão, a gente está fazendo as contas aqui, o tempo voa, né? Fazia um tempão que a gente não se falava, mas foi uma delícia a gente fazer esse trabalho junto. E quando a gente conversou sobre essa live, eu fiquei mega empolgada aqui. Bom, eu tô aí no mercado já há bastante tempo, porque eu sempre costumo brincar que se eu falo tempo de carreira, eu tenho que deixar claro que eu comecei a trabalhar com 5 anos de idade, para não depor muito contra, mas aí já são mais de 3 décadas trabalhando, e eu comecei, né, a carreira, na verdade, como jornalista de redação, enfim, achava que eu nunca ia sair desse lado do balcão, mas aí no final dos anos 90 eu encontrei, né, me encontrei e me encantei com o mundo corporativo e comecei a trabalhar com comunicação, com marketing, depois com ISD também, pensando em como é que você constrói reputação, como é que você diferencia a marca, como é que você usa comunicação, marketing e ISD para ajudar a fazer negócio. Então, foi nesse caminho que eu fui traçando aí a jornada profissional. Hoje eu estou na Vestas, eu sou a head de Marcom e ESG na Vestas para a América Latina. A Vestas é uma empresa de energia eólica e foi uma delícia assumir esse desafio nessa altura de carreira, porque era uma mudança. Eu já tinha feito vários setores aí ao longo da trajetória, já tinha passado por um monte de setor, vários setores B2B, mas energia é a primeira vez. Então, assim, eu falo que ali eu comecei, depois dos 50, comecei do zero, zero mesmo, né? E construir toda uma estratégia para aproveitar a força que a empresa tem, mas ajudar a criar esse sinônimo de setor, né? Sinônimo de categoria. Lu, essa sua experiência é muito legal, porque o que que acontece com a gente que é de marketing, né? E quando a gente tenta usar os exemplos na internet ou na aula presencial mesmo, a gente sempre vai para o consumer, né? A gente vai falar de produtos que vendem no supermercado, que vendem na farmácia, de carro, né? De joia, de coisas assim que, né? É do dia a dia do consumidor e da gente como pessoa física. E você tem uma carreira longa e bem-sucedida em setores que são assim meio. Eu não quero falar carne de pescoço, porque não é carne de pescoço, entendeu? Quase isso. Mas são setores que não são muito consumer friendly, como a gente está falando de energia eólica, né? A Versas trabalha num setor que, com certeza, dentro desse setor, a marca é conhecida, quem entende daquilo, mas não é um setor que, quando você pensa em energia, você está pensando em eólica, você está pensando em, como é que chama? Hidrelétrica, né? Energia, né? Normal daqui, ou, sei lá, gasolina, né? Petróleo, coisas que são mais comum, certo? Então conta pra gente, antes de eu entrar no negócio do Metonymy Strategy e tal, pra gente, como que foi essa sua carreira assim de passar por setores tão diferentes e o que que te encanta nesse setor B2B em geral, né? Você sabe que foi quando eu começo a pensar, né, em como é que isso foi se construindo, é muito engraçado, porque não foi proposital, não foi uma coisa que eu falei, não, quero inicialmente, não, quero trabalhar com B2B, eu estava muito, né, até porque quando eu entrei no setor corporativo, a única coisa que eu trazia era uma referência muito negativa
desse marketing corporativo, dessas ações de branding? Porque como eu estava na redação, eu era lá jornalista de jornais, trabalhei na Folha, JT, enfim, eu recebia conteúdos que eram meio mal parados, e a gente está falando de uma época, anos 80, anos 90, que a gente não tinha tanta evolução ainda no que é esse marketing mais corporativo. Então, eu trazia muito preconceito até. Eu falo que a minha experiência não era a melhor estando na redação, recebendo, porque eu tinha muita dificuldade, às vezes, de falar, putz, mas qual que é a notícia aqui atrás, né? O que tem, na verdade, o que essa empresa tem para contar? E claro que existiam já trabalhos muito avançados, mas existia também uma grande maioria de negócios, inclusive no B2C, né? Nas empresas de consumo, que ainda estavam construindo essa jornada de marketing e comunicação corporativa. E aí, quando eu entrei, assim, as primeiras experiências que eu tive, eu trabalhei em companhia aérea, trabalhei com algumas coisas que ainda tinham uma pegada consumidor, mas eu tive algumas experiências que foram super interessantes. Então, fui trabalhar com indústria pesada, indústria de transporte, indústria farmacêutica. Então, que por mais que tivesse indústria farmacêutica, quando você tem aqueles medicamentos que não exigem receita médica, é uma coisa, você está falando com o consumidor final, cheio de cuidados também, porque existe uma série de legislações que regem isso. Mas quando você vai falar de outros medicamentos, que eu estou falando com o médico antes de falar com o paciente, né? Eu estou falando com aquele formador de opinião. Então, isso foi meio que se construindo quase que naturalmente. E eu fui me apaixonando, porque eu comecei a perceber que dava para tirar muito do que a gente aprende, né, nas aulas de marketing, de comunicação, e que podem perfeitamente se adaptar e que tem um efeito muito legal no B2B. Né? Porque, claro, no B2C eu tenho muito mais canal, eu tenho muito mais entrada com o meu consumidor final. Então, a minha conversa é mais direta. No B2B, eu tenho que fazer outra jornada de relacionamento. E a credibilidade precisa existir em todos os setores, mas no B2B ela exige uma atenção especial, porque eu estou falando com um público formador de opinião e um público que é muito mais, assim, curtinho, né? Muito menor esse público com o qual a gente fala. Então, eu preciso ter, claro, toda a credibilidade que a gente leva para um produto de consumo, mas eu preciso agregar outros valores também, né? Porque eu não estou falando de um consumo que vai acontecer e que, eu estou escolhendo um sapato hoje, amanhã eu posso escolher outra marca, né? Se eu estou falando de alguns negócios B2B, ele me exige muito mais atenção. Então, foi uma paixão ali que foi se construindo ao longo do tempo. Isso é muito legal, porque eu também acho que os desafios para quem é profissional de marketing, lógico que a gente quer trabalhar com grandes marcas, com marcas conhecidas, né? Eu lembro que teve um semestre aí que a gente trabalhou com a Ambev, né? E fez Spaten, né? Foi super legal, porque, né, é uma cerveja que todo mundo conhece, é um mercado enorme, é uma categoria grande, de grande recorrência e tal. Mas também é uma categoria onde já tem um monte de informação, como você falou, né? E aí, crescer um ponto percentual de share é difícil pra caramba, né? Agora, se você está montando um novo segmento, que nem você está falando de energia eólica, que deve ter assim, é tudo mato ainda mesmo, né? Tem que desbravar o Brasil todo, ou às vezes até o mundo inteiro, né? A gente está falando de um negócio que a gente pode ter muito mais impacto. Então é Exato. aí que está um monte de desafio para o profissional de marketing, né? E eu acho que os públicos também, eles têm características diferentes. Então, de novo, eu estou falando com o consumidor, e claro, de novo, não estou aqui tirando o básico, né? Que a gente sabe que tem um básico que a gente não pode deixar de considerar. Então, tá bom, toda a construção de audiência, toda a jornada de narrativa, isso se aplica tal qual, isso independente de qual setor que você está trabalhando. Mas quando eu estou trabalhando com B2B, eu estou falando com o consumidor, mas muito com aquele que influencia a decisão de negócio, né? Aquele que regula a decisão de negócio também. Então, eu estou falando com um escopo bem variado. E eu preciso conseguir gerar uma credibilidade em todos esses níveis. Então, me exige aí uma atenção diferenciada. Com certeza, é isso mesmo.
Então vamos entrar na vaca fria agora, que eu também tô curiosa para saber, gente, eu não sei nada dessa estratégia, eu vou aprender com vocês aqui, né? Então vamos lá. O que que é exatamente essa Metonymy Strategy e como que ela se diferencia do branding tradicional?